Neste vídeo, falaremos sobre a quantidade de sensores de temperatura que um ar-condicionado pode ter e os códigos de falha que esses sensores podem gerar. Para começar, é importante dizer que os dois sensores mais comuns nos equipamentos de ar-condicionado são os seguintes. O primeiro sensor é o sensor de temperatura ambiente, o qual mede a temperatura do ar de retorno com o objetivo de calcular a temperatura média do ambiente climatizado. O segundo sensor é o sensor do evaporador, que mede a temperatura direta do evaporador para determinar se existe congelamento no sistema. No entanto, atualmente foram incorporados sensores adicionais em alguns equipamentos com o objetivo de melhorar o controle e, consequentemente, o desempenho da unidade. Entre esses sensores adicionais está o sensor de temperatura do condensador, que mede a temperatura do ar que atravessa o condensador. Também existe o sensor de temperatura na saída do condensador, cuja função é medir a temperatura do refrigerante líquido na saída do condensador, o que permite calcular o subresfriamento. Outro sensor importante é o sensor de descarga do compressor, que mede a temperatura do refrigerante imediatamente na descarga do compressor. Da mesma forma, existe o sensor de temperatura do refrigerante na sucção do compressor, o qual mede a temperatura do refrigerante na linha de sucção para controlar o superaquecimento. Agora, vamos ver alguns códigos de falha associados a esses sensores. Os códigos de falha relacionados ao sensor de temperatura ambiente são E4, E2 e E1. Os códigos de falha associados ao sensor do evaporador são E3, E5 e E2. Os códigos de falha correspondentes ao sensor de temperatura do condensador são F1 e F6. O código de falha associado ao sensor de temperatura na saída do condensador é F2. Os códigos de falha relacionados ao sensor de descarga do compressor são F3 e F4, enquanto o código de falha associado ao sensor de temperatura do refrigerante na sucção do compressor é FA. Como o procedimento de diagnóstico para qualquer sensor de temperatura é praticamente o mesmo, a seguir são apresentadas algumas recomendações para tratar qualquer um dos códigos de falha mencionados. Em primeiro lugar, verificar as conexões do sensor. Em segundo lugar, limpar as conexões e confirmar a posição correta do sensor. Em terceiro lugar, medir a resistência elétrica do sensor com um multímetro, na escala de quiloohms, desconectando o sensor da placa eletrônica para realizar essa medição. O valor medido não deve ser zero nem infinito, e além disso, deve diminuir quando o sensor é esfregado com a mão. Como quarto passo, se o manual do equipamento estiver disponível, verificar se o valor de resistência medido com um multímetro corresponde ao valor de resistência fornecido pelo fabricante no manual. Por fim, verificar a tensão de alimentação que a placa eletrônica fornece ao sensor sem desconectá-lo, utilizando o multímetro na escala de tensão em corrente contínua para medir a tensão na conexão do sensor, a qual deve ser de aproximadamente 2,5 volts.